Boa tarde, mulheres edificantes. Hoje é terça-feira, mais um dia do Chafé, dando continuidade, nesse tema maravilhoso que nós estamos falando do quê? Dos fundamentos da sabedoria. E ontem nós falamos o que é sabedoria, o que não é sabedoria, porque muitas pessoas confundem, acham que sabedoria vem com a idade, vem com o tempo de igreja, acha que é somente com as experiências, acha que sabedoria é inteligência, e ontem a gente viu que não é. A gente viu o que realmente é a sabedoria. A sabedoria é seguir na direção correta, com discernimento daquele que te criou, é tomar decisões corretas, fazer escolhas corretas, recusar aquilo que não é de Deus na sua vida. Então nós vimos diversos exemplos e eu te aconselho a voltar no conteúdo de ontem para que você não perca nada e você venha com essa sequência maravilhosa enraizando no seu coração. E antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu quero te pedir para compartilhar com três pessoas que vêm no seu coração, na sua mente, assim, nossa, essa pessoa precisa ouvir essa palavra, porque hoje nós vamos dar continuidade na sabedoria, e a sabedoria agora de forma mais prática, daquilo que está escrito, na Bíblia, daquilo que é o nosso manual da vida, e daquilo que é uma praticidade do nosso dia a dia, daquilo que tem que estar na nossa rotina, porque hoje nós vamos entender a importância que é ouvir a direção certa, a voz correta. Então, a Bíblia nos ensina, nos dá essa orientação e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso, que é uma sabedoria você também ouvir as pessoas certas, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Primeiramente, gente, vamos entender uma coisa. Muitas pessoas assim falam que ama a Deus, ama servir, ama estar dentro, de uma comunidade cristã, mas eu tenho percebido que, assim, cada dia mais as pessoas falam isso, mas as pessoas não praticam isso. Viver com Deus é ter uma intimidade com Ele. Viver com Deus é você fazer aquilo que te conecte com Ele. Da mesma forma que você é casada, você tem que se conectar com seu marido, fazer aquilo que seu marido gosta, fazer aquilo que gera conexão, também é assim com o nosso Pai, com o nosso Deus. E isso exige o quê? Que você lê a Bíblia, exige que você ore, exige que você faça um jejum. Por quê? Se você não faz essas coisas, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Então, começando por esse ponto. Então, hoje, se você não tem essa prática, eu te desafio a pegar a sua Bíblia, comece a ler Provérbios, comece a ler Provérbios 1, amanhã lê o 2, lê um por dia. Você vai ver o quanto que você vai tomar amor pela leitura, porque quando eu comecei a minha vida, quando eu fui convertida, gente, eu lembro que eu não gostava de ler a Bíblia. Eu lembro que eu orei para Deus, falei, Senhor, me ensina, coloque em mim o desejo ou essa força de vontade para ler, porque eu não gostava. Eu sempre gostei de ler livros, mas eu tinha muita dificuldade para ler a Bíblia. Mas eu só fui entender que certas coisas o Senhor me entregou quando eu comecei essa prática. Então eu te desafio a começar por essa prática, que você vai ver que Deus fala com você o tempo todo. Então, vamos ler aqui Provérbios 1, verso 8 e 9, onde diz: Meu filho, ouça a instrução de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. O que aprender será um gracioso enfeite para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Provérbios 12, 15 diz: O caminho do tolo parece correto a seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 1, 10 diz: Meu filho, se os pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Então aqui vimos vários exemplos daquilo que Salomão cita, nos Provérbios. Salomão, ele é considerado o homem mais sábio do mundo, e então eu acredito que esse livro de Provérbios, ele tem que estar enraizado no nosso coração. Provérbios, ele tem que ser um livro que tem que ser lido todos os dias dos 365 dias no ano. Por que eu falo isso? E coincidentemente é 31, 31 dá o quê? O mês que é 31 você está ali lendo. Porque Provérbios, ele tem instrução para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. E se você não tem escutado alguma área, eu oro para o Senhor colocar no meu coração aquilo que esteja faltando nesse conteúdo aí, porque a gente vai ver o resto da semana e na semana que vem também sobre sabedoria. Porque a sabedoria é aquilo que vai te fazer tomar as melhores decisões. Então hoje, antes de eu ensinar sobre os provérbios, os ensinamentos que eu trouxe, eu quero destacar uma coisa aqui.
como nós estamos falando sobre ouvir conselhos, eu quero que você tenha um entendimento antes de eu entrar no conteúdo, que não é qualquer pessoa que você vai ouvir, tá? Não é toda opinião, não é todo conselho, não é qualquer tipo de coisa. Então entenda que o fato de eu estar falando aqui sobre você aprender a ouvir conselhos não quer dizer que é de qualquer pessoa, mas você tem que realmente saber de quem escutar. E quando eu falei quando o versículo trata sobre pai e mãe, porque abaixo de Deus, gente, aqui na terra, quem vai nos instruir, quem vai nos aconselhar com amor, querendo o nosso bem, é os nossos pais, né? E a gente tem que reconhecer isso. É também a forma de honrar. Claro que quando você casa, a sua autoridade, ela sai dos seus pais, né? Você não vai obedecer os seus pais, mas você também vai ouvi-los. Eles são ali a voz de Deus na terra para te ajudar a instruir no caminho correto. Um ensinamento da sabedoria sobre ouvir a voz correta. Primeiro, sabedoria é discernir quem tem acesso à sua mente. Então, o que eu falei? Não é todo mundo. É você discernir quem você deve ouvir. Então, por exemplo, você, abaixo de Deus, né? Claro que Deus é o primeiro, é o topo, é o Senhor que você tem que ouvir para tudo na sua vida. Porque muitas vezes até o seu pai e sua mãe não vão estar coerentes com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela tem que ser primordial, ela tem que ser o topo, sem discussão. Abaixo de Deus, a voz que você mais tem que ouvir e te instruir são seus pais. Pai, mãe e, para quem é casado, cônjuge. Gente, quem não ouve o cônjuge tá fadado ao fracasso. Terceiro, por exemplo, pessoas que já chegaram em lugares que você quer chegar. Então, por exemplo, pessoa que quer ter um aconselhamento na vida casado, vai procurar o quê? Pessoas que tenham um relacionamento longo, duradouro, que, sei lá, tem 20 anos de casado, a pessoa vai te ensinar muita coisa. Então, se é um casamento que você vê que é saudável, que tem paz, que cumpre princípios, cumpriu princípios ali, peça conselho. Esse tipo de casal. Agora, se é para um setor financeiro, empresarial, você não vai pedir para quem não entende de empresa. Então, você tem que começar a analisar o tipo de pessoa que você vai ouvir. Então, por exemplo, pode ser que um grande empresário que você vai aconselhar para ter um negócio não seja a pessoa que vai te aconselhar no casamento, porque talvez essa pessoa nem tenha uma vida casada, talvez essa pessoa não tenha uma vida próspera nesse sentido. Então, você aprender a quem ouvir. Amizades que você pode pedir um conselho são amizades que vivem aquilo e já superou aquilo que você está passando. Então, você entender quem você dá acesso a falar e penetrar no seu coração, a te aconselhar. A pessoa, ela tem que ter uma autoridade, ela tem que ter passado aquilo ali, tem que ter aquela experiência para que ela tenha uma sabedoria para te auxiliar, para te ajudar, para te aconselhar. Porque quando você ouve todo mundo, você acaba não ouvindo ninguém, correto? Quando você ouve todo mundo, a sua cabeça fica assim, ó, barulho. Então, aprenda a discernir qual voz que você vai ouvir, tá? Segundo, sabedoria não é autossuficiência. E eu vou citar um versículo aqui, ó. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que parecem corretos ao homem, mas acabam levando à morte. Então, aqui confronta muito a ideia daquilo que, assim, eu sei fazer sozinho. Então, a sabedoria é você reconhecer os limites. É você ter o seu orgulho quebrado e você dizer, eu realmente não consigo sozinho. É você deixar o seu ego de lado. É deixar a sua prepotência. Porque esse sentimento de autossuficiência te destrói. Então, se você não quebrar o seu orgulho para aprender a ouvir as pessoas, isso realmente pode te fazer ser uma pessoa tola e que vai tomar decisões muito erradas. Terceiro, a sabedoria, ela te protege de caminhos errados. E Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre as consequências. Eu falo muito sobre o poder da mesa. Por isso que eu amo mesa. Porque eu falo que aqui é um momento de comunhão.
Escolha as mesas corretas que você vai se sentar. Escolha aquilo que você vai ouvir. Então, você tem que sim analisar o tipo de amigo que você anda hoje. O tipo de amizade, o que eles falam, se aquilo é coerente com a pessoa que você quer se tornar. Então, não sente em mesas que você vai se tornar uma pessoa tola. E último ponto, sabedoria prefere correção à consequência. A pessoa sábia, ela prefere o quê? Ser confrontada hoje do que ela sofrer amanhã. Em Provérbios 12:1 diz: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Então, aprenda a ouvir. Aprenda a ser corrigido. Aprenda que existem pessoas que podem te ajudar a chegar lá no topo, mas você precisa deixar o orgulho e ouvir essas pessoas. Uma mulher edificante escuta quem já chegou lá. Uma mulher edificante, ela aprende com outras mulheres. Ela sabe discernir quem são as mulheres que vai ouvir. Então, seja uma mulher edificante, seja uma mulher sábia, tá? E no decorrer aí desses dias, nós ainda vamos chegar em Provérbios 31, que nós vamos falar das esposas, tá? Com sabedoria. E minhas lindas, vou deixar aqui uma frase final para vocês, é o seguinte: sabedoria não é ouvir tudo, é saber quem merece ser ouvido. Então aprenda a discernir, peça a Deus discernimento para você aprender a quem você ouvir. E é isso, excelente noite de terça-feira e até amanhã. Grande beijo!